Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, presente aqui no santuário, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através da Rádio Sintonia do Vale. Quinta semana do tempo pascal, a liturgia, como sempre, vai nos direcionando para que nós possamos acolher a palavra de Deus que é dirigida em nossos corações, para que nós possamos colocá-la em nossas vidas através de praticar aquilo que Deus fala para cada um de nós. A primeira leitura de hoje apresenta a primeira discussão, o primeiro problema da igreja primitiva, onde foi necessário instaurar um concílio para decidir se as pessoas que estavam sendo convertidas precisavam ser circuncidadas ou não. Alguns diziam que sim, outros que não. Essa questão foi levada aos discípulos e ali decidiram. E a decisão foi feita através do Espírito Santo, dizendo: olha, nós queremos impor um jugo pesado nas costas dessas pessoas, sendo que nós nem somos capazes de carregar. Deus, Ele quer salvar a todos, quer trazer a salvação para todos, quer acolher a todos. Não vamos obrigar ninguém a nada, porque Deus não obriga ninguém a nada. Mas vamos pedir que eles sigam certos costumes de não comer carnes contaminadas. E assim foi decretado, que eles poderiam acolher a palavra de Deus. Deus é aquele que quer salvar, Ele não quer impor condições. Ele quer simplesmente que você o aceite e o viva a sua vontade. Por isso que o Evangelho de hoje traz Jesus como sendo a videira na qual nós somos os ramos. E esses ramos, eles precisam dar frutos. Esses frutos eles só podem dar se eu estiver permanecendo no Senhor. Mas o que é permanecer no Senhor? O que é estar com o Senhor? É simplesmente fazer a vontade de Deus. Quando eu estou na vontade de Deus, fazendo essa vontade acontecer, então os frutos na minha vida, eles aparecerão. Frutos de quê? De transformação, de conversão, amor, perdão, misericórdia, unidade, comunhão, fraternidade, justiça e aí por diante. Quando eu estou no Senhor, os frutos são os frutos do amor, na qual eu preciso aprender a amar o meu irmão como a mim mesmo. Estar no Senhor é fazer toda a diferença na sua vida. Quando eu não estou no Senhor, infelizmente esses ramos que precisa da videira para sobreviver, ele simplesmente seca. Secou, não serve para mais nada. É cortado, jogado fora e queimado. Isso aí que Jesus está dizendo é para nos alertar. Os frutos que nós precisamos dar são frutos de amor, de misericórdia. São frutos que nos levam à salvação. Se nós não estamos dando os frutos, quer dizer, nós poderemos perder a nossa salvação. Porque quando nós nos afastamos de Deus, rompemos a aliança com o Senhor. E ao romper a aliança do Senhor, nós não mais nos alimentamos da sua palavra.
Vivemos pelas nossas próprias cabeças, pelos nossos ideais, e esquecemos de colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Aí vamos nos enfraquecendo. As pessoas que se afastam de Deus se enfraquecem, porque é Deus que nos alimenta, é Deus que nos sustenta com a sua palavra, com o seu Espírito Santo e principalmente com a sua Eucaristia. Quando eu não vivo essa presença de Deus, quando eu não permaneço no Senhor, é claro que eu serei lançado fora do reino de Deus. Porque o Senhor vai dizer para nós: eu só conheço aquele que faz a minha vontade. E a vontade do Pai é que eu dê frutos. Jesus, ele está dizendo isso para nós. Mas como é difícil nós entendermos isso. Como é difícil nós nos esforçarmos para dar frutos, frutos de conversão, de amor, unidade, reconciliação, de paz. Tudo isso transforma a nossa vida, transforma o nosso convívio, os nossos relacionamentos. Se nós não entendermos isso, nós vamos continuar nos engafiando um contra os outros, trazendo ódio, mágoa, rancor, ressentimentos. Não teremos a paz que o Senhor tanto quer que a gente a viva no nosso coração e na nossa vida. A igreja foi feita para a gente buscar a unidade, o amor, a fraternidade. A igreja foi feita para que a gente possa mudar os nossos relacionamentos, principalmente em casa, no trabalho e na comunidade. Eu me alimento desse Senhor, para que esse alimento possa tornar na minha vida frutos, principalmente de conversão. Tem muita gente que está na igreja que não dão frutos, simplesmente estão na igreja, mas parece que não estão, porque não ouve a voz de Deus, não procura viver a palavra de Deus, não deixe que Jesus o alimente com a sua palavra, com a sua Eucaristia, e que possa se converter, e se tornar verdadeiramente o cristão autêntico, sendo a imagem e semelhança de Deus. Somos chamados a renovar as nossas vidas, através de Cristo que é a videira. Nós somos os ramos. E quando esse ramo então começa a dar frutos, o que acontece? Deus cuida desses frutos, cuida desse ramo. É como aquela plantinha que você tem em casa. Você cuida dela para que ela cresça e dá frutos, dá flor, não é assim? Quando começa a nascer aquelas ervas daninhas em volta, você retira tudo aquilo, né? Para que não venha matar a planta. Ali coloca adubo, coloca água para que ela possa crescer viçosa, bonita. Deus está usando a ilusão para que a gente possa entender isso. Agora, quando o fruto não dá, não tem como dar frutos, então não tem como você fazer com que aquele fruto, né, se transforme, se ele não quer. O querer é tudo na nossa vida. Se eu quero seguir Jesus, então eu tenho que deixar Ele me conduzir. Eu tenho que deixar Ele agir na minha vida, para que eu possa então dar esses frutos necessários, fruto de conversão e fruto de transformação. Que a liturgia de hoje possa cair como um bálsamo no nosso coração, na nossa vida, é que nós possamos sair daqui com a certeza: eu preciso dar frutos, e esses frutos é a conversão, a transformação, a cura e a libertação na minha vida. Senão eu vou continuar sendo um galho que não dá frutos e sendo riscado de ser cortado, jogado fora. E Deus não quer isso com ninguém. Ele quer salvar a todos, e para que Ele salve, eu preciso querer que Ele haja na minha vida. Amém?